Esta palavra, Alhamdulillah tem um retorno imediato. É aqui, antes do Akhira, que você começa a receber as recompensas de Alhamdulillah. A Nabi alayhi salatu wassalam diz: aquele que andando por aí encontrar-se ou cruzar com uma pessoa com defeito, um defeito natural, físico, vamos supor um coxo ou um cego por nascença, ou um defeito adquirido, acidentou por aí, teve problemas de qualquer coisa. Você cruza com esta pessoa e diz, o segredo está aí, a primeira palavra. Você diz Alhamdulillah. O dua é um pouco longo, alguns irmãos não memorizaram. Você diz Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. A primeira palavra qual é? Alhamdulillah. Louvado seja Allah. Louvado seja Allah que me afastou desse problema que atingiu a você. E a saber que eu me encontro em boas condições se comparado com muitas criaturas de Allah. Se comparado com muitas pessoas por aí. A recompensa disso, o pagamento qual é? A Nabi alayhi salatu wassalam diz que esta pessoa que falou estas palavras, começando por Alhamdulillah, jamais sofrerá daquele defeito, daquele problema que ele viu naquela pessoa. Nesta vida, acabou. Você encontra um cego, diz Alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, você há de morrer sem problemas de cegueira. Imagina quantos defeitos a gente não vê nas pessoas por aí. Se você pudesse controlar essa situação e sempre dizer Alhamdulillah, eu acho que este dua é obrigatório de memorizar, né? Mas vamos supor que você não sabe ainda. Só o fato de dizer Alhamdulillah, já se entende que o homem está a agradecer por não passar por aquilo. Essa é a maior vantagem do Alhamdulillah. Encontra com alguém aí que foi corrido do trabalho, mandaram-lhe embora, perdeu o emprego, você diz Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Mano, você nunca vai perder emprego. Talvez sair de propósito. Nunca. É promessa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, alladhi la yantiqu anil hawa, aquele que não fala por falar, não. Ele fala porque Allah lhe orientou. Já imagina, mano, ainda não estamos longe. Só este hadith, já imaginou o trabalho que você tem? Quando estiver a andar aí? A vida vai ser só Alhamdulillah, 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 porque tem muita gente a passar situações lá, fora. Você vai passar a vida só a dizer Alhamdulillah. A partir daqui da mesquita. Temos irmãos que aparecem aqui para roubar sapatos ali. Você vê, este homem está a levar sapato que não é dele. Alhamdulillah. Antes de denunciar, agradeça a Allah por você não ser ladrão. E você jamais será ladrão. Só este hadith vai lhe dar um trabalho que jamais você vai concluir na vida. Porque terá que controlar pessoas com problemas sérios na vida, defeitos, e dizer isso. Você jamais sofrerá desse defeito. Alhamdulillah é a palavra que Allah gosta de ouvir de um de nós que seja pai quando seu filho morre. Você é pai, um dia seu filho há de morrer. Se não for você o primeiro a morrer, um dia você vai sentir a amargura de ver seu filho morto. E nessa situação de tristeza, o que Allah quer ouvir primeiro, quando você recebe a notícia da morte do seu filho, ou quando você presencia essa situação, a primeira coisa que Allah gosta de ouvir é Alhamdulillah. Antes de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Primeiro Alhamdulillah. E wallahi não é fácil, não é para todos. Porque esse é momento próprio para nós, né? Próprio para chorar e falar coisas e culpar pessoas e situações.
Alhamdulillah não é para qualquer um. Assim como é difícil dizer depois de comer uma pequena coisa, afinal não é questão de pequena coisa, é que Alhamdulillah não é coisa de qualquer um. Nós comemos ao conversar, acabamos, insultamos e Alhamdulillah desaparece. É um bom sinal quando nós notamos em certa pessoa este hábito de dizer Alhamdulillah. Wallahi é um bom sinal. E eu não deixo de mencionar o que eu já vi na vida. Não vou dizer que são únicas pessoas, mas eu visitei várias vezes a vila de Moma. Jazahumullahu khaira, que Allah lhes oriente sempre. Os irmãos de Moma são muito constantes nesta palavra. Wallahi, engraçado. Podem existir outros, mas eu estou a falar daqueles que eu conheço. Irmãos de Moma, Alhamdulillah é o lema. Não é coisa fácil. Voltemos ao hadith. An-Nabi alayhi salatu wassalam diz: quando o anjo da morte vem recolher a alma de uma criança, ou digamos, para melhor dizer, a alma de um filho de alguém, Allah subhanahu wa ta'ala envia certos anjos só para controlar o que é que o dono daquele filho vai falar. E quando a alma é levada para o céu, Allah pergunta sabendo: vocês extraíram a alma do filho do meu servo? Os anjos dizem: sim, está aqui, já morreu. Lá o corpo está sem vida. Mas vocês sabem que essa pessoa que morreu é das que o meu servo mais amava? Está aqui, já morreu. وَمَاذَا قَالَ عَبْدِي? O pai da criança, o pai desse que morreu, o que é que disse? O meu servo lá na terra, o que é que disse? Falamos da recompensa do Alhamdulillah no dunya. Agora vamos buscar no Akhira, antes do Qiyamah. Os anjos dizem Hamidaka wastarja. Antes de dizer Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ele disse Alhamdulillah. Imediatamente Allah subhanahu wa ta'ala ordena aos mesmos anjos que ouviram você a falar: vão ao paraíso e construam uma casa, wasammuhu Bait al-Hamd, e chamem essa casa. Essa tem que ter nome. O nome dessa casa é a Casa do Alhamdo. Mano, aquela casa que está a construir lá no paraíso não é daquele que morreu, porque o lógico seria isso. Não seria isso? Quem entra no paraíso é aquele que morreu. Não, a casa pertence a quem disse Alhamdulillah, ainda vivo. Porque não tem sido fácil. Aquele momento de dizer: eu sabia, do jeito que meu filho estava a progredir, eu sabia, feiticeiros invejosos, eu sabia, e em voz muito triste, a gritar toda noite. Não é coisa fácil. Constrói-se uma casa chamada Baitul Hamd, a casa do louvor, a casa de Alhamdo. Para quem? Para a pessoa que perdeu seu filho e lembrou-se naquele instante que falar bem de Allah não é só na alegria, mesmo na tristeza temos que falar bem de Allah. Era de Allah, voltou para Allah, Allah pertence, Alhamdulillah, nasallallahu dhalik.